E estamos de volta e agora vamos falar do Fluminense, que joga amanhã às 18h30 contra o Náutico. O Náutico muito motivado, fazendo uma boa campanha, uma equipe modesta, mas que dentro de casa dificilmente perde pontos. E fora de casa começa a fazer bons jogos. Os últimos jogos ele perdeu no finalzinho pro Grêmio. Fluminense amanhã, Denilson, vai encontrar muita dificuldade para vencer essa partida. E aí? Márcio, é um jogo complicado, né? Daqueles jogos que a gente pode, assim dizer, que é um jogo de fio desencapado. Mas o Fluminense tem que vencer da mesma maneira que eu coloquei aqui, que o Fluminense teria que vencer o Atlético Goianiense e assim não fez, esse jogo não será diferente. Mas sabemos que o Náutico não é o Atlético Goianiense. É uma equipe que está numa situação melhor, tem uma qualidade técnica melhor. Por isso, o Fluminense terá mais ainda dificuldade do que teve contra o Atlético Goianiense. Mas mesmo assim, ao meu ver, continua sendo o favorito e tem tudo para vencer essa partida. E o Abel, né, Márcio? Vetou o Carlinhos, né? Tá confirmado, achou que o jogador teve um desgaste físico muito grande. Eu queria saber que desgaste físico, só se for pela viagem de avião que fez, porque o jogador não treinou muito pela seleção, não jogou nem um minuto, então há algo aí, ainda mais, diz que ele teve um desgaste físico e não está rendendo o que esperamos. Assim foram as palavras do Abel. Eu queria saber qual foi o desgaste físico que o Carlinhos teve e qual foi o rendimento que o Abel não viu que o Carlinhos ainda não está tendo. Eu queria entender, rapaz, o que leva um cara a tirar o lateral que foi convocado para a seleção, que não jogou, só passeou, fez um passeio, voltou, que não contundiu, porque não jogou, só se foi dentro do avião. Agora, a não ser ele chegou e não treinou, Márcio. Tem esse detalhe. A não ser que tenha alguma coisa particular. Alguma coisa aí que... Pode ser que tenha alguma coisa particular. Desde quando voltou da seleção, ele não treinou. Consegue entender uma coisa dessa? O futebol, Márcio, perdão, que eu estava falando fora do microfone, Márcio. Tem certas coisas que a gente vai sempre ficar com essas dúvidas aqui. Nós que já temos uma certa experiência, a gente sabe que tem angu aí. Tem carne debaixo desse angu aí, perdão. Do trocadilho aqui. Mas é difícil de entender, Márcio. Por que o jogador volta só se o cara teve uma contusão lá na cama, né, Denilson? Levantou da cama e sentiu a virilha. Mas tem coisa aí, Márcio, que a gente não sabe e a gente torce para que o Abel esteja acertando, Márcio. Porque esse jogo contra o Náutico é um jogo de fio desencapado num campo de dimensões pequenas, que é o jogo em Raulinho de Oliveira. Gramado não é bom. E se o Fluminense tiver um resultado não positivo, que não seja, no caso, a vitória, Márcio, o Abel pode estar arrumando problemas para ele aí. Ou então vai acreditar tudo no colo do Carlinhos. Né? E o Fluminense que volta com o Deco. Isso não é bom para o ambiente, não. Volta o Fred, o Leandro Eusébio é dúvida, e com um detalhe, se eu não me engano, o outro zagueiro que pode jogar no lugar dele, o Digão, tá com o terceiro cartão amarelo, eu não sei nem quem joga no lugar dele. E tem a volta do Valência, porque o Carlinhos, o Edinho levou o terceiro cartão amarelo, né, Denilson? O Valência é uma boa opção, né? Desde que jogue bem, renda, né? Porque tá muito tempo sem jogar, tem ido aí em todos os jogos no banco, não entra. Sendo convocado pela seleção da Colômbia. Exatamente. E é uma posição, Márcio, que você tem que ter uma dinâmica muito grande, primeiro volante, né? Se você não tiver ali bem justinho com os demais, o ritmo de jogo nesse momento é muito importante. Com certeza ele não terá esse ritmo de jogo. Já é um jogador lento por natureza, bem fisicamente, com o ritmo jogando, ele é lento. Imagina não jogando. Então acho e torço para que não aconteça. Mas é bem provável que ele não consiga ter aí um rendimento bom já nesse jogo. Como também o Deco, Márcio. Vamos torcer. E o Fred voltando também, né, Denilson? Muita lentidão no jogo. Muito jogador fora de forma, parado, voltando numa partida só. Leva um tempo para isso tudo aí ajustar. Vamos torcer que o Fluminense faça uma boa partida amanhã, no sábado, às 18h30. E agora vamos falar do Botafogo. Mas antes de falarmos do Botafogo, vamos ao recado. A Zaquil Arquitetura e Construção é uma empresa consolidada em excelência e profissionalismo, em mais de 10 anos de experiência nos ramos da construção civil. Com sua sede em Três Rios, ela atua com uma completa estrutura, que entende cada novo trabalho como uma oportunidade de transformar positivamente a qualidade do espaço construído e realizar de maneira objetiva as expectativas dos clientes. Mais informações, Rua Domingos dos Anjos 155 Centro.
Telefone 2252-3229 e 2255-2936. Zaqueu, Arquitetura e Construção. Estamos de volta e agora vamos falar do Botafogo. Botafogo tem um joguinho difícil. Uma equipe descompromissada, Corinthians, não quer mais nada na competição, 35 pontos, está se preparando, fazendo alguns amistosos praticamente, para pensar no Mundial. Denilson, pode complicar para o Botafogo esse jogo se o Botafogo não jogar redondinho, né? Com certeza. O Tite vem falando para os seus jogadores dia após dia que agora cada um, em cada jogo do Campeonato Brasileiro, tem que fazer por si para poder ter aí o seu bilhete nesse avião aí que vai levar a final ou o Campeonato Mundial em dezembro ou novembro. Então, cada um vai ter que dar mesmo o seu litro de suor dentro de campo e quem bobear vai ficar de fora. Então, acho que não existe motivação maior para o jogador, né, Márcio? Já que não tem mais objetivo nenhum dentro do Campeonato Brasileiro, só resta agora, jogo após jogo, o jogador dar o seu máximo para poder estar nesse Mundial. E isso faz com que o Corinthians possa ser um franco atirador e uma equipe muito perigosa para aquela equipe que irá enfrentá-lo. E o interessante é que o Botafogo, com o jogador Sidorf, que foi poupado, é dúvida. Esse jogador, Denilson Tatão, começa a me mostrar ser muito bom jogador, mas que meio de canela de vidro, né? Machuca, tem várias contusões pequenas, não são contusões que você vê que não são lesões que tira ele 3, 4, 5 partidas, mas que sempre está sendo que ser poupado de uma partida para outra, né, Tatão? O Márcio, eu vi, desde o primeiro dia que o Sidorf chegou, eu só vi soluções com a chegada dele, né? Em relação a essa questão das contusões, isso aí é problema do departamento de fisiologia do Botafogo, que é muito competente e eu conheço lá o pessoal do Botafogo. Em relação a essa questão toda dele ficar de fora de algumas partidas, eu vejo isso num campeonato longo, desgastante como esse nosso. Não é só o Sidorf, né, no caso dele, é sempre cobrado um pouco mais, porque ele já tem uma certa idade. Mas é importante que o treinador possa fazer esse balanço entre o jogador entrar de titular, ficar fora do jogo. Isso me parece até mais, que às vezes ele muitas vezes é poupado e nem tem tanta contusão, tanta coisa assim. É uma sabedoria que o Oswaldo de Oliveira faz com o jogador, que entende que às vezes, né, ele deve participar de uma reunião, Márcio, com a parte de fisiologia, treinamento, quais são os jogos que ele pode render, que é mais importante para o Botafogo, para ele estar em campo. Você vê que naquele jogo contra o Cruzeiro era importante, entrou e resolveu. Se for importante ele participar do jogo contra o Corinthians, Márcio, vai ser muito importante que ele entre. Se não for muito importante esse jogo, não estou querendo dizer que não seja um jogo importante, o próprio Denilson falou que todos os jogos para o Botafogo são importantes a partir de agora, eles vão fazer de tudo para poupar esse jogador de treinamentos, de alguma coisa, mas esse jogador, ele só vem a somar o Botafogo e tenha certeza, né, que o Botafogo só está na posição que está e na fase que está. Isso eu agradeço aí uma boa parte ao Sidorf. O Botafogo que enfrenta o Corinthians às 16 horas no Engenhão. E agora vamos falar do Vasco da Gama. Vasco da Gama que pega um jogo muito difícil também. Ponte Preta vem fazendo um bom campeonato e dentro de casa é muito difícil, né, Denilson? Com certeza, Márcio. A Ponte Preta que perdeu seu treinador para o Palmeiras, Gilson Kleina. Vamos ver até que ponto isso vai abater ou não. 300 mil o salário dele, Denilson. E 5 anos de contrato. Então, era a única maneira desse treinador sair, já que muitos clubes já tentaram tirar esse treinador da Ponte Preta, mas ninguém conseguiu. Ele já caiu com 2 times já, hein? Pois é, mas também tem bons trabalhos também. Principalmente na Ponte Preta, ele conseguiu revitalizar esse clube, essa equipe. E hoje a Ponte Preta está numa situação cômoda graças ao contributo dele. Vamos ver até que ponto essa Ponte Preta vai tirar pontos de um Vasco que, acredito eu, Márcio, esteja um pouco cambaleando, né? Com problemas financeiros, com problemas extracampo. Então vamos ver até que ponto essa falta de água, né, no Vasco da Gama, esse problema que houve aí durante a semana, que foi falado muito na mídia, vai afetar esses jogadores dentro de campo, já que o Alexandre disse que se sente desvalorizado como patrimônio do clube. Então isso mostra que, de uma certa forma, está afetando alguns jogadores do Vasco da Gama. E o seu treinador Marcelo pretende colocar o Felipe e o Juninho junto na partida, coisa que não vinha acontecendo
nos últimos jogos. É um jogador que não vinha sendo aproveitado na mesma partida, o Felipe. Que dirá junto com o Juninho. Vamos ver se os dois têm tudo para se sair bem tecnicamente. Eu não sei se fisicamente os dois suportam a partida de 90 minutos no mesmo jogo. Agora vamos, o Vasco que vai a campo contra a Ponte Preta, também domingo às 16 horas. Por último, o Botafogo, Denilson. Nós falamos do Vasco, vamos falar agora, falamos do Fluminense também, vamos falar do Flamengo. O Flamengo que vai, sim, jogar um jogo de 6 pontos contra o Atlético Goianiense. Jogo difícil, né, Denilson? Jogo difícil, mas eu ainda acho que o Flamengo tem condições de vencer. Melhorou no último jogo? Melhorou. Eu só não concordo com uma situação, Márcio. Você contratar um Liedson e não colocar para jogar. Eu acho que o Flamengo necessita o mais rápido possível de vitórias e nesse momento nada mais justo que colocar 2 atacantes. Porque essa formação só com o Wagner Love na frente e um meia chegando para fazer esse segundo atacante, não gosto, está provado que não deu certo. Ele vai tentar fazer isso com o Adrian, que não vejo características nesse jogador jovem fazer essa função. Eu acho que ele é muito mais útil, vindo como quarto homem de meio de campo, vindo por trás desses 2 atacantes que hoje o Dorival não quer colocar. Tudo que o Denilson está falando ali está correto. Só que o treinador sabe onde o calo aperta. Ele acha que de repente botando, que a gente está vendo o Liedson jogar, meu amigo, não sei se ele aguenta 90 minutos não. Vamos torcer para que o Flamengo consiga um bom resultado e está precisando. Estamos chegando ao final do programa. O Tatão aqui quer passar a tabela aqui dos jogos que começa amanhã da Liga Desportiva de Três Rios. Ô Márcio, a primeira rodada do Campeonato Sub-15 da Liga Desportiva de Três Rios. Chave B começa amanhã no Social Olímpico Ferroviário. A partir das 8 horas da manhã, a molecada tem que pular cedo da cama aí, ó. Colônia Castelo Pro Gol versus o Social Olímpico Ferroviário, voltando aí depois de muito tempo a participar de um campeonato da categoria de base pela Liga Desportiva de Três Rios. O PHS, que é o projeto lá do Erivelto, nosso amigo Erivelto, versus o CAER Rio 2016, o CAER que é um dos fundadores da Liga Desportiva de Três Rios, Márcio. E no domingo, no campo do Interrense Futebol Clube, a partir das 8h30, Ponto Azul versus Independência Clube. E o jogo de fundo, que é o clássico da rodada, Interrense Futebol Clube versus o Antência, que é da nossa querida cidade vizinha aqui, do distrito de Sapucaia. A partir das 10 horas, Márcio. Obrigado. Bom, tá aí o que nós tínhamos para falar sobre futebol, sobre os esportes da cidade. Mais alguma coisa, Denilson, Tatão? Não, por hoje é só. Que o desportista compareça para prestigiar o esporte. Chamar a torcida para comparecer, né, Denilson? Bom, obrigado, Denilson, obrigado, Tatão. Bom final de semana a todos. Tchau.